Olá, eu sou o Dr. André Luiz, sou médico do trabalho. Estou aqui para apresentar para vocês um evento chamado Medicina do Trabalho do Zero, no qual eu vou demonstrar para vocês, colegas médicos, que é possível faturar R$ 100.000 mensais com medicina do trabalho. Então, sou o Dr. André Luiz, eu sou médico, empreendedor, sou especialista em medicina do trabalho. Aí você deve estar pensando: ah, doutor, será que é possível eu faturar 100.000 mensais com medicina do trabalho? Sim, é possível, né? Eu já trabalho com a medicina do trabalho são 10 anos. São 10 anos que trabalho com medicina do trabalho. Há 8 anos únicas e exclusivamente da medicina do trabalho. E vou demonstrar um pouquinho para vocês aí no chat, porque tive uma dificuldade técnica na hora de apresentar o slide aí, mas eu vou colocar aqui para vocês nosso faturamento dos últimos, desde 2019. Então, em outubro de 2019, nós faturamos bem mais que 100 mil. Nós faturamos R$ 274.120,02 em 2019, em julho de 2019. Aliás, em outubro de 2019. Já em julho de 2020, quando a pandemia estava iniciando, houve uma queda de movimento, era para ter um crescimento da medicina do trabalho, mas devido a essa questão da pandemia, houve um atraso nisso. E aí a gente teve um faturamento, como vocês podem ver no chat aí, em 2020, julho, de R$ 216.538,59. E em janeiro de 2022, a gente começou o ano com uma certa dificuldade, porque as empresas que estavam trabalhando sentiram muito a questão da pandemia. Algumas delas, infelizmente, não resistiram. E as que resistiram, elas tiveram que jogar carga ao mar. Então, algumas cortes aconteceram. Então, o número de funcionários diminuiu, a operação teve que se agilizar, então isso acabou impactando com a gente. Porém, agora em julho, né, desde janeiro, está tendo uma crescente, uma retomada do crescimento da economia, e já em julho a gente já fechou em 150.930,88 centavos. Então, em agosto, nós passamos de 160 mil já em agosto, né? Só que como não foi fechado ainda, ele não está aqui para vocês. Você deve estar perguntando assim: ah, doutor, eu nunca empreendi, então como que eu vou faturar aí para faturar aí R$ 100.000 por mês com medicina do trabalho? Fica tranquilo, eu sei o que é isso, nós já passamos por isso também. No começo, a gente teve alguma dificuldade, porque, como vocês sabem, a faculdade de medicina ela não treina a gente para ser empreendedor, ela treina a gente para ser funcionário público e fazer consulta particular em consultório. Ao lado empreendedor, ela não adota. Mas a gente também teve essa dificuldade no começo, mas nós fizemos um trato, porque eu falo nós, porque trabalhamos eu e minha esposa, a gente fez igual aquela fábula, né, dos sapinhos, né? E dos sapinhos que caíram, tinham 3 sapos, e eles estavam querendo beber leite aí num balde, só que um deles caiu no balde e não conseguiu sair. E aí ele começou a bater as pernas, tentar nadar, para tentar sair. Só que os outros lá de cima falavam assim: cara, desiste, você vai morrer afogado aí, você não vai conseguir sair. E ele continuou nadando e tal. E aí ele, de repente, começou a nata, né, formar a nata.
E aí aquele leite começou a ficar sólido. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu pegar e saltar de dentro do balde. Aí você pergunta, doutor, o que tem a ver isso aí? Tem muito a ver. Aí você pergunta, por que o sapinho não parou de pular? Né? De tentar sair de dentro do balde com leite. Ele não parar porque ele não ouviu o que os colegas dele estavam dizendo, porque ele era surdo. Então, o que a gente fez também quando começamos a empreender? Muitos tentaram nos desestimular. Não, faz isso não, isso é loucura e tal. Mas nós mantivemos o foco, mantivemos a perseverança, mantivemos o nosso propósito e nós conseguimos vencer, tá? Então, eles falam assim, doutor, mas eu não quero gastar um dinheiro em algo que eu não domino. Mesmo que seja para faturar 100 mil reais. Novamente, eu te falo, fica tranquilo. Porque quando você for ver os benefícios que você vai ter como tempo livre para você poder se dedicar à sua família, dinheiro suficiente que você não precise ficar esperando o final do mês para você receber. Você vai ter reconhecimento profissional, coisas que hoje no sistema público nós sabemos que não existe. Então, você vai perceber que esse investimento ele vai te dar um grande retorno em curto prazo de tempo. Mas daí tudo bem, doutor, eu nunca empreendi, eu tenho um dinheiro aqui para investir, mas eu não sei nada de medicina do trabalho. Amigo, novamente eu te falo, nós também não sabíamos nada de medicina do trabalho. Né? Eu comecei a trabalhar com medicina do trabalho, prestando serviço, sem ser médico do trabalho. No começo, achei um pouco estranho, depois me acostumei e comecei a tomar gosto pelo negócio. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente foi evoluindo nessa trajetória, né? Aí você fala assim, doutor, mas tá bom, eu não tenho tempo para trabalhar numa empresa de medicina do trabalho, como é que eu vou fazer? Outra vez, fique tranquilo, porque quando eu comecei, eu acredito que a maioria de nós, né, a não ser aqueles que já vêm, tivemos que, assim que formamos, trabalhar. E a gente trabalha naquilo que aparece, né? Clínico geral, ele pega pronto-socorro, pega posto de saúde, pega clínica popular, tudo que der, e a gente pega e começa a trabalhar. Só que tem um problema, aquele dinheiro ele já dá uma agradada, só que o seu tempo começa a ser desperdiçado. Então, fique tranquilo, que eu vou conseguir mostrar para você que você vai conseguir encaixar os seus horários de atendimento, quando você começar, com a jornada que você já faz. Inclusive, isso para mim era um problema e virou uma solução, que até hoje eu trabalho dessa maneira devido a essa situação que nós tínhamos também de falta de tempo. Então, nós criamos um espaço na agenda para realizar os atendimentos. E isso foi fantástico e isso dura até hoje. Mesmo, acredite, hoje talvez eu nem atenda mais. Tem colegas mesmo para a gente, nas nossas unidades, eu fico mais na coordenação, mais na supervisão, estão tendo tempo, inclusive, para estar aqui falando com vocês. Coisa que se eu tivesse no sistema público ou no consultório, agora eu teria que estar atendendo ou teria que estar dando um plantão. Tá? Fala assim, doutor, mas eu não tenho uma clínica. Para o senhor é fácil falar, o senhor já está, né? Parece que é o teu consultório e tal, só clínica. Eu também não tinha não quando eu comecei, né? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei na minha casa, que tinha um consultório lá, eu trabalhava no hospital e no posto de saúde, eu não tinha nem tempo para ter uma clínica, nem condições, local de atendimento de medicina do trabalho. E fui começando a trabalhar, depois a gente foi para um outro local um pouco melhor e fomos crescendo e tal. Hoje, graças a Deus, a gente tem 3 unidades, uma unidade principal, que ela tem uma excelente estrutura, as outras um pouco menores, mas também com uma estrutura muito decente para trabalhar. Aí você fala, doutor, mas tá bom, eu ganho bem já, ganho meus 30 mil por mês. Tem um detalhe, quanto é que custa esses 30 mil? Fala sério, quanto é que você acha que vale o teu tempo? Eu aprendi uma frase há um tempo, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, que diz o seguinte, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E qual é o custo desse dinheiro que você recebe? Quantas horas de plantão você tem que dar? Quantas noites fora de casa você tem que ficar? Quantos finais de semana você tem que estar?
Eu conheço colegas médicos que eles não sabem nem a cor dos olhos dos filhos deles. Mas como assim? Claro, porque quando ele sai de manhã, porque ele tem que dar plantão e atender algum hospital, se sobreviver apenas com um trabalho, ele tem que ter 2 até 3 locais de trabalho. Quando ele chega em casa à noite, o filho já está dormindo. Então, isso é uma coisa que o seu dinheiro que você está ganhando, quanto ele está te custando? Isso é muito importante você saber. Aí você sabe, doutor, mas bem, para o senhor é fácil aí, mas a minha companheira, o meu companheiro aqui, sou casado, sou junto aqui, eu não me apoio em nada. Tudo que eu vou fazer não me apoia. Amigo, pode falar uma coisa, amiga? Isso acontece com todo mundo. No começo, é estranho. Tudo aquilo que é novo, as pessoas têm uma certa dificuldade de aprender, de aceitar. Porém, com o tempo, você traz essa pessoa para trabalhar junto com você. Você vai ver o benefício que é. E é isso que fazemos eu e a minha esposa hoje. Na verdade, eu e a esposa somos sócios, né? 50% de cada. E eu acho que até ela manda mais, porque ela fica na parte da gestão administrativa. Então, toda a parte de controle financeiro, controle de funcionários, de gestão das pessoas, praticamente é tudo com ela que resolve. E eu fico mais com a parte técnica, com a parte da parte da consultoria, na parte da assessoria, na parte técnica. Então, a gente divide. E uma coisa aconteceu. Uma vez eu conversei com ela e falei assim, olha, o dia que você gostar da empresa, quanto eu já gosto, você vai ver o quanto que a gente vai crescer. E hoje é ela que fala para mim, eu quero que você goste da nossa empresa, tanto que eu gosto, porque a gente vai crescer mais. E esse é um dos motivos de eu estar aqui, para mostrar para vocês que isso funciona, tá? Ah, doutor, você falou aí gerenciar, tal. Eu não sei gerenciar nem empresa, nem pessoa, porque a faculdade me ensina isso. Fique tranquilo, porque o nosso know-how, a nossa expertise, a nossa metodologia de trabalho, os nossos processos, eles funcionam muito bem. O Abílio Diniz, ele fala uma coisa muito interessante, não sei, vocês devem conhecer, que é o proprietário, foi um dos fundadores do Grupo Pão de Açúcar. Ele, quando saiu lá do Pão de Açúcar, ele foi montar uma nova empresa. Aliás, foi convidado para trabalhar numa nova empresa, que é uma empresa ABF, eu acho que é de frios que tem lá no Rio Grande de Santa Catarina. E aí o que aconteceu? Os caras falaram assim, você está sem fazer nada, vem trabalhar com a gente. Aí falou, não entendo nada de frango, nem de galinha. Aí a esposa dele falou, você está sem fazer nada, vai lá ver como é que é. De repente ele chama BRF, não é o nome da empresa, me equivoquei. Aí, de repente ele falou assim, foi lá, viu? Aí ele voltou para casa e falou assim, eu vou aceitar o desafio. Por quê? Porque toda empresa ela tem 2 pilares básicos, que são processos e pessoas. Se você tiver um bom processo e tiver uma boa equipe, uma boa gestão de pessoas, não importa o negócio que você vai entrar, você vai conseguir dominar isso daí e vai ser bem sucedido. O mesmo vai acontecer com a medicina do trabalho para você faturar os 100 mil reais por mês aí, tranquilamente, trabalhando 2 horinhas por dia. Eu trabalho até menos que isso em atendimento, porque eu nem atendo, mas quando eu comecei, eu atendia 2 horas por dia só, e as coisas foram crescendo e foram acontecendo. Vou falar um pouquinho da nossa trajetória para vocês entenderem que não foi tão fácil assim, mas é possível, né? Ah, doutor, com certeza eu vou conseguir aí faturar 100 mil reais com esse trabalho? Não. Mas vai ser possível? Claro que é. Faturar até mais. Eu vou mostrar para vocês que a partir de 2023 haverá uma demanda muito grande por medicina do trabalho. Então, quem tiver preparado vai beber água limpa e vai se dar bem nesse mercado. Porque a medicina do trabalho, acreditem, ela é a medicina do futuro, assim como falaram para mim. E quando foi a primeira vez que eu tive contato com a medicina do trabalho? Eu tive a primeira vez contato com a medicina do trabalho, infelizmente não foi numa situação agradável, né? Infelizmente, foi no ano de 2010, durante o velório da minha mãe. Pois é. Foi talvez o dia mais triste, né, da minha vida. Porém, nesse dia, um parente próximo, né, um parente, assim, não tão próximo assim, mas
um parente lá da minha mãe perguntou para mim: você está fazendo medicina? Tá? Eu falei: tô. Você se forma quando? Me formo no ano que vem. Aqui não, quem sabe para o plano ela consiga ver. Mas tudo bem, a gente vai esperar, ela me ajudou muito. Ele falou: sabe por que eu estou te falando isso? Você já imaginou trabalhar com medicina do trabalho? Eu falei: não tenho nem ideia do que é a medicina do trabalho. Daí ele falou: eu estou trabalhando com um médico. Aí falou o nome lá do médico, eu conheci o médico. Ele falou: esse cara está trabalhando com medicina do trabalho e está se dando muito bem, e ele tem um projeto de montar algumas parcerias com alguns profissionais da área para poder trabalhar com ele. E não precisa ser médico de trabalho, ele vai fazer toda a orientação e ele só é o responsável técnico. Aí eu, caramba, perdão, né? Caramba, que situação, né? Eu lembrei que esse médico, ele sempre foi uma pessoa muito bem sucedida em tudo que ele fez, porque ele sempre estava à frente dos demais. E ele tinha uma condição de vida muito interessante. É, parece assim, não é status. Pô, mas o cara já, isso lá em 2010, pô, o cara andava de BMW, o cara morava numa casa bacana lá no condomínio, ele tinha lá tempo para ir para academia, para fazer jiu-jitsu, para fazer não sei o quê, tinha tempo para levar os filhos para o colégio, não trabalhava à noite, não trabalhava final de semana. Eu falei: ei, esse negócio pode ser interessante. Aí voltei lá para a faculdade. Quando foi em 2011, eu colei grau no dia 8 de dezembro de 2011. E aí, Deus foi tão bom, né, que apesar de ter levado a minha mãe, minha saudosa mãe, ele me presenteou a minha esposa com a nossa filha, Maria Luísa. Ela nasceu no dia 5 de novembro de 2011, um mês antes da colação de grau. Foi uma loucura, porque no dia que ela nasceu, cara, eu não estava aqui, ó. Eu tive que fazer uma prova de residência e eu me arrependo muito de não ter ficado com ela. Mas logo à frente eu fui compensar isso, né? Aí, quando foi em 2011, o que aconteceu? Dia 8 de dezembro eu colei grau, no dia 23 de dezembro eu comecei a dar plantão. Peguei meu primeiro plantão sozinho. É aquela hora que a gente fala assim: cadê o doutor para me ajudar aqui, né? Aí os enfermeiros falam assim: cara, o doutor é você, né? Então se vira aí. E é a hora que a gente começa a pensar algumas coisas. Então, qual que era o meu dilema naquela época? Eu queria fazer uma residência médica. Eu queria fazer neuroclínica. Eu admiro, é uma coisa que eu gosto de estudar, é uma coisa que eu acho muito bacana. Eu estava me preparando, né? Para quem conhece, tinha feito aí 2 anos de médio curso, MED, tinha feito lá Medicel, porque onde eu estava morando não tinha, e eu estava afinado, ia passar na prova, só que tinha um problema. O salário do residente, como nós sabemos, é vergonhoso. E o excesso de trabalho que ele tem é mais vergonhoso ainda, porque na maioria, assim, eu não sei pode dizer na maioria, mas uma boa parte, pelo menos onde eu estudei, eu vi os residentes, eles eram mais assim muito explorados. O militarismo eu acho que é desnecessário, né? Eu acho que eles eram mais, perdão para quem fez residência e se dá bem, mas eu acho que assim para mim aquilo não ia dar certo, a maneira como eu via os residentes sendo tratados, mas eu falei assim, eu quero fazer a minha. Só que com o salário que tinha de residente, eu não ia conseguir manter uma família, que eu estava casado, e uma filha recém-nascida. Aí esse ano eu vou estudar, eu vou trabalhar. Aí foi quando eu... Então, aí o que aconteceu? Eu tive que optar por trabalhar. Aí eu fui trabalhar no interior, aí eu consegui um trabalho no hospital lá na cidade e também num posto de saúde. Cara, foi muito bom, porque eu não sei vocês, né, mas eu quando era estudante, eu era meio liso, assim, não tinha muita grana. E detalhe, eu ainda tinha que trabalhar para me manter, pois apesar de eu ter estudado numa universidade federal, eu tinha que me sustentar, né? Eu não tinha quem
minha mãe não tinha condições de me manter naquele local. Então, eu tive que trabalhar. E durante os 6 anos de faculdade, eu trabalhei. E isso é um momento para, né, uma outra história, um outro momento, que eu acho muito legal, né? Às vezes até as pessoas, conta porque é legal. Mas vou deixar para um outro momento. Por quê? Porque o objetivo aqui é mostrar para você que você vai conseguir fazer os 100 mil reais também. E basta ter uma visão, né, sagaz aqui de você vai conseguir. Aí o que que aconteceu? Fui, comecei a estudar, trabalhar e estudar à distância. E aí, quando chegou em mais ou menos em junho de 2012, aquele meu parente entrou em contato. Eu falei, aí, André, tudo bem? Já formou, tal? Eu falei, cara, já formei. E aí, tá fazendo o quê? Eu falei, rapaz, tô trabalhando igual um cavalo aqui, porque eu trabalho no hospital e no posto de saúde. Então, é de dia no posto de saúde, de noite no hospital e final de semana no hospital. Quase que eu não tô indo em casa. Mas, compensação, tô ganhando bem pra caramba. Tava ganhando 22 mil para quem não ganhava nada praticamente, ganhava 1.800, meu trabalho estava excelente. Mas aí vinha aquele problema. Cara, eu acho que eu não estou tendo tempo para estudar, eu não estou tendo tempo para a família, estou engordando para caramba, estou, assim, não é culpa da falta de tempo para engordar, não, mas a gente parece que a desgraça é pouco, é bobagem, porque você começa a fazer coisas e, em vez de fazer coisas boas, parece que as coisas ruins que começam a chegar, né? Então, foi isso que aconteceu. Aí o meu parente ligou, falei, aí, vamos começar o projeto? Aí eu falei, vamos embora. Aí eu viajei até a cidade onde ele estava morando, que era onde minha mãe morava, e aí eu tive lá um treinamento bem rápido, assim, foi mais conversa, não teve nada de na prática mesmo, foi tudo, você vai fazer isso, 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 na dúvida você me liga e a gente resolve. E aí eu voltei lá para a cidade onde eu estava e comecei a trabalhar com medicina do trabalho. Aí isso era em junho. Quando chegou em janeiro de 2013, 7 meses depois, nós já tínhamos crescido o que eles levaram 3 anos para crescer. Como é que é isso? O que eles cresceram em 3 anos, nós crescemos em 7 meses. Você vai falar, caramba, que massa! Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a gostar da área da medicina do trabalho. Eu falei, cara, esse negócio aqui é interessante. Aquilo que para mim era apenas uma opção, plano B, porque a ideia era o seguinte, eu, cara, vou montar esse negócio aqui, vou deixar ele rodando, ele vai ficar faturando uma grana, eu vou poder fazer minha residência, e só a residência, sem precisar dar plantão extra, vou me dedicar, vou ser o cara da neurologia, porque eu vou ter uma renda e não vou precisar me preocupar com isso. Mas aí eu comecei a gostar da medicina do trabalho. E aí, eu fui uma pós da medicina do trabalho, achei muito massa, nada contra quem faz residência, eu falei. Só que a pós é um negócio que dependia única e exclusivamente de mim. Eu ia lá, assistia a aula, estudava, e o detalhe, eu já tinha uma experiência da prática, e via que os meus colegas lá da pós, eles só sabiam a teoria e ficavam um pouco assim perdidos, e nós já tínhamos uma visão assim do negócio no dia a dia. Então, para mim, a pós-graduação ela foi muito massa, porque eu tive aula com os professores do Brasil, muito famosos. E aí, como eu tinha a vivência do dia a dia, foi muito melhor para mim. Aí eu fiz a pós em medicina do trabalho, fiz a pós em perícia médica, porque você vai ver que a área da medicina do trabalho está bem relacionada com a área da medicina do trabalho. Então, isso é mais um fator para você conseguir os seus 100 mil reais por mês. Você vai ver que existe uma gama de oportunidades para você ganhar mais que 100 mil reais. Basta você, né, se dedicar que você vai conseguir. Aí eu fiz a pós-graduação em medicina do trabalho, fiz em perícia médica, aí tinha um gap aí no meio, que era a questão de segurança do trabalho, porque eu vou ensinar vocês como é que vocês trabalham com medicina do trabalho, com a segurança, e aí quando eu comecei a ver que a segurança do trabalho também era uma área interessante, eu fui fazer curso. E num desses cursos que eu estava fazendo em São Paulo, promovido lá para o grupo Proteção, que é o grupo lá daquela, não sei se você já ouviu falar, da revista Proteção, ela traz assuntos de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, e eles têm cursos presenciais. E eu fui num desses cursos presenciais. Quando eu cheguei em um desses cursos, foi muito legal, porque eu percebi que eu não sabia nada
daquilo que eu achava que sabia. E, mesmo assim, né, o curso tinha uma semana de duração, era pegado, era das 7 da manhã às 7 da noite, né? Foi de segunda a sexta-feira, foi bem puxado o curso. E fui pegando gosto e conversando com o professor que ministrou o curso, até que na metade mais ou menos desse curso, acho que foi na quarta-feira mesmo, esse professor falou assim: doutor André, o senhor já imaginou um dia o senhor dar aula aqui na Revista Proteção sobre medicina do trabalho para colegas médicos e para engenheiros? Aí eu ainda não pensei, mas por que não, né? O que precisa para eu dar aula aí? Ele falou: duas coisas. Primeiro, você vai ter que ter alguém para te apresentar aqui. E esse alguém sou eu, e eu vou te apresentar. O nome desse professor, depois vocês podem procurar na internet aí, uma pessoa assim maravilhosa, chama Marco Aurélio Lutgardes. E aí, durante anos, ele ministrou esse curso na Revista Proteção até chegar a pandemia. E aí ele falou: outra coisa que você vai ter que fazer é uma especialização em higiene ocupacional. Eu não sabia nem o que era higiene ocupacional. Daí ele falou assim: essa especialização ela tem a melhor que tem na USP, na Escola Politécnica. E você se inscreve, estuda, e aí você vai ser um higienista ocupacional. Aí eu fui aprender que higienista ocupacional é uma outra área que está ligado intrinsecamente com a medicina do trabalho. É uma área que talvez você, colega médico, já tenha precisado dela e nem saiba, que ela trata daquelas questões do quê? De insalubridade, de periculosidade, de quais são os agentes nocivos que tem no meio ambiente que podem, né, atrapalhar aí, causar uma doença do trabalho. Quem trabalha no hospital, você vai ter lá uma ala de tuberculose bacilífero, você vai ter lá o pessoal do lado do raio-x, você vai ter o pessoal do laboratório, da limpeza. Então, é uma área que você vai estudar sobre isso. E aí, né, foi interessante que nesse curso do Lutgardes, na época, tinham 25 alunos do Brasil todo. Desses 25 alunos, eu era o único médico. E aí foi quando ele falou assim: André, por isso, doutor, que vale a pena você se especializar, porque quase ninguém quer essa área. É muito pouco a quantidade de médico que trabalha com isso. E aí, diante do que ele falou, eu fui lá para a USP. Aí, quando eu cheguei lá na USP, eram 150 alunos. Cada turma abre 150 alunos. 2 anos de especialização, ele é semipresencial. É um, é um curso assim, maravilhoso, é assim, fantástico. E aí, nesse curso, o que tinha lá? Tinha 150 alunos e apenas 3 médicos. Sendo que médico do trabalho éramos 2, uma era médica perita da Previdência Social. Esse médico do trabalho, esse colega, trabalhava numa grande empresa já, e eu estava lá porque eu queria, e a empresa acho que pediu para ele fazer o curso, e eu fui porque eu queria fazer parte desse grupo de pessoas para dar aula também, né? E aí peguei e fui. A entender mais, pô, tem mais opções, tem mais possibilidades, né? Podemos oferecer mais esse trabalho, mais esse. E aí algumas coisas começaram a não ficar muito legal. E aí nós fomos fazer o quê? Eu e minha esposa fomos nos especializar em quê? Mais na área de gestão. Aí fizemos o MBA em gestão empresarial da FGV. Então, lá a gente começou a entender o mundo, né, dos negócios. Fomos para a Sebrae fazer cursos de empreendedorismo no Sebrae, até que chegou 2017, a gente chegou em 2017, a gente percebia que a gente tinha uma certa limitação, né? Uma certa limitação, e essa certa limitação fez que em 2018 nós decidíssemos caminhar pelas próprias pernas, seguirmos sós, criamos a nossa empresa, com a nossa marca, com a nossa categoria, e fomos, né, para o mercado de trabalho, e esse é um dos motivos que nós estamos aqui hoje, porque nós temos a nossa empresa, com nossos processos, e como vocês, né, eu mostrei para vocês, a gente fatura mais do que 100 mil reais por mês. Detalhe, a gente não tem estoque, a gente não tem produto com data de validade, a gente consegue trabalhar com conhecimento, e conhecimento ele tem um retorno financeiro muito grande, tá? E aí, o que eu posso dizer? Nós, talvez eu seja assim um pouco como você, colega. Por quê? Ou colega, por que eu sou assim? Porque quando a gente se forma, a gente tem um pouco da ilusão, né?
Eu lembro que tinha um professor na faculdade que ele falava assim: vocês aprendam duas coisas. A primeira delas é o seguinte: vocês vão comer o pão que o diabo amassou na faculdade de medicina. E vocês estão na fila da padaria. Aí ele tinha razão. Porque quem estuda medicina sabe que a gente rala mesmo, né? A gente se dedica mesmo. E a outra coisa que ele falou foi o seguinte: ele falou assim, ó, vocês, quando se formarem, vocês vão querer abraçar o mundo, mas vocês não vão alcançar. Ele também tinha razão. Quando a gente sai da faculdade, no meu caso, e alguns colegas que eu já falei, eles também pensavam assim, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente você dá de cara com o quê? Com a realidade. Dá de cara com o muro da realidade. E esse muro da realidade, ele é cruel. Por quê? Eu não sei onde você trabalha, mas a grande maioria dos locais públicos de trabalho, seja pronto-socorro, sejam hospitais, sejam UBSs, né, ou PSF, infelizmente, o que acontece? Você não tem boas condições de trabalho, você não tem o devido reconhecimento profissional, você tem um excesso de carga horária para trabalhar, e você tem uma remuneração pequena. É ridículo, mas tem concurso aí de R$ 3.000, de R$ 1.900 para médico, porque eles querem diminuir o salário para dar a tal das gratificações, querendo burlar o sistema. Então, a nossa profissão médica, ela está muito desvalorizada. E aí, a gente começa a fazer o quê? A gente tem um problema sério, que é todo mundo acha que médico ganha bem. Ah, médico ganha bem, médico ganha bem. Não desmerecendo outras profissões. Mas se você pega lá, por exemplo, um promotor ganha 50, 60 mil e ele tem todos os méritos dele. Mas se for comparar com o nosso salário de médico, a gente pode até chegar nisso, no sistema público e privado. Mas se vai ter que fazer uma residência, são mais 6 anos de faculdade, trabalhar para caramba, para recuperar todo aquele tempo perdido, para tentar igualar isso daí. E cada vez mais essa diferença está aumentando. Então, eu também era um sonhador. E eu também quis, né, melhorar. E aí foi uma coisa que foi acontecendo comigo e com a minha esposa. A gente foi deixando, eu passei nos cursos e saí do concurso, saí do segundo, e fomos viver única e exclusivamente da medicina do trabalho. E durante uma dessas pós, um professor de perícias médicas, excelente, muito fantástico, professor João Calvo, muito famoso, talvez você até conheça ele, já teve aula com ele. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, hoje as pessoas, elas buscam o quê? Elas buscam qualidade de vida. Ah, eu quero qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida, ela tem um preço muito alto, porque ela está muito relacionada com status. Ela está muito relacionada. Então, eu sou médico, eu tenho que morar na melhor casa, tenho que ter o melhor carro, vestir a melhor roupa, e manter um padrão que às vezes eu ainda não consigo. E isso tem um preço. E ele falava o seguinte, falava e fala, né? Ele falou o seguinte, falou, André, eu não quero qualidade de vida. Eu quero uma vida com qualidade. Aquilo marcou. Pô, ele tem razão. Uma vida com qualidade. E o que é uma vida com qualidade? E foi o que a gente começou a praticar. Talvez eu vou falar um negócio para vocês aqui que não sei você, porque não são só os R$ 100.000 que você vai conseguir também. Por exemplo, eu gosto, né? Cada um tem uma coisa. Por exemplo, todas as manhãs eu levanto muito cedo, mas eu vou lá, faço uma corrida, no outro dia eu vou para uma academia, eu chego em casa, preparo o café da manhã das crianças, eu tenho, né, aí veio o André Luiz Filho, então a Maria Luiz hoje tem 10 anos, o André Luiz Filho tem 8, e eu chego de manhã, volto da minha atividade, já acordo eles, já preparo o café da manhã deles, tomo um banho e levo eles na escola, deixo eles na escola, venho para a empresa, vou fazer uma outra atividade, quando dá meio-dia,
eu já peguei eles na escola e nós almoçamos juntos todos os dias. E o meu celular, com todo, né, cada um tem uma maneira de agir, mas não existe certo nem errado, mas no meu caso, o meu celular, ele não toca, ele não vibra e ele não emite nenhum sinal durante o período de almoço. Então, das 12 horas às 14 horas, esse momento é da minha família, é da nossa refeição, é do nosso momento, meu cochilinho lá, meu soninho da beleza, todo dia, tranquilo, meia horinha lá, tô descansando, levanto, 2 horas já venho para o trabalho. Hoje eu não atendo mais, tem colega médico que atende, mas eu venho, faço uma supervisão, dou alguma assistência nas nossas unidades, e à tarde eu consigo levar meus filhos lá para fazer um taekwondo, para fazer um balé, para brincar, né? Eu consigo fazer uma outra atividade física à tarde, eu faço 2 por dia. Aí eu consigo ter pelo menos 3, 4 noites de sair com a minha esposa para a gente jantar fora, para a gente conversar um pouco, para a gente namorar, coisa que a gente, durante o tempo, parece que isso não é muito legal, as pessoas começam a deixar de fazer isso, e eu consigo todo final de semana estar em casa, todas as noites estar em casa, exceto algumas exceções, né, como diz algumas exceções, né, como fazer um curso, fazer um passeio. E também temos tempo, se a gente quiser, e temos condições, graças a Deus, né, de fazer pelo menos 1, 2 viagens, quando a gente acha que é legal de fazer. Por quê? Porque a gente também precisa viver. Então, é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Não são apenas os R$ 100.000, que você também vai conseguir. São o quê? São os outros benefícios que você vai ver, que você vai ter, que é a liberdade. Meu filho fez uma pergunta essa semana passada, foi algo muito interessante. Ele, com 8 anos, né, ele falou assim: papai, com que você trabalha mesmo? Eu falei: filho, papai é médico. Aí ele: tá, pai, sabe por quê, pai? Hoje a gente mora num condomínio, não é muito grande, são 20 casas só, é um condomínio bem específico, e nesse condomínio eu acho que lá deve ter uns 5 ou 6 colegas médicos, até mais, eu acho. E ele fala assim: porque você sempre está com a gente, e os pais dos meus amiguinhos, as mães, nunca estão com eles. Então, todo mundo pergunta o que você trabalha, eu falo que você é médico. E ele fala: mas o seu pai é médico, mas está sempre perto de vocês. Aí nesse dia, eu fiquei assim, cara, vale a pena, entendeu? Eles podem até ganhar um pouco mais, dependendo né, da área que eles atuem, mas o quanto mais que eles trabalham, né, também tem que ser levado em consideração. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter algumas dificuldades quando a gente começou a crescer. E quais eram essas dificuldades? É aquelas dificuldades que eu citei já no começo. A faculdade de medicina, ela não nos prepara para sermos empreendedores, para sermos gestores, para sermos donos de um negócio. Ela vai lá, ensina a gente a ser médico. E só o fato de ser médico, a gente não aprende a lidar com os outros problemas. Então, apesar de nós termos crescido, nós queríamos crescer mais. Dava a impressão que a gente estava preso e a gente teria condições de caminhar. Talvez não desse certo, mas graças a Deus deu. Que foi o quê? A gente começou a seguir os nossos passos. Era como se fosse uma libertação. Eu até chamei esse projeto de alforria, porque foi uma libertação. E fomos fazer a questão da gestão empresarial, e a minha esposa, para melhorar ainda, ela fez a faculdade de recursos humanos e formação em coaching. Então, a gente dividiu a empresa em 2 áreas, parte de gestão e parte técnica. Ela é a grande responsável hoje, o que mais cuida, eu digo que é a gestão, porque a parte técnica depende, né, de uma boa gestão, e a gente foi se especializando nisso, e foi dando certo, né? Então, foi isso que aconteceu. E que 2018, qual foi a grande ideia que nós tivemos? A gente mudou o nosso pensamento. Nós fomos para o Sebrae, e nós fizemos um curso na época, chamado Estratégia Empresarial. É muito interessante, porque lá
a gente entendeu qual era o nosso negócio. Cara, qual é o seu negócio? Pensa você, qual é o seu negócio? Ah, mas eu sou autônomo, eu sou funcionário público, eu tenho a clínica. Qual é o seu negócio? E aí essa pergunta chocou, porque a gente começou a analisar e a gente descobriu que o nosso negócio era diferente daquilo que a gente estava fazendo parte. E foi quando nós pensamos. Então, colega, tem mais ou menos 3 maneiras de pensar. Existe o colega médico, que ele não entende de medicina do trabalho e ele atua com medicina do trabalho. Existe o colega médico de trabalho, né, já é um excelente profissional, mas com uma visão do médico de o funcionário, a doença tal, e tem um médico com uma gestão, uma visão de gestão. E essa visão de gestão que nós temos, essa é a grande diferença do nosso trabalho. Então a gente pega e cresceu fazendo isso. Aí você vai falar assim, André, já que vocês estão tão bem assim e tal, por que que você está aqui falando comigo? Por que que você está aqui demonstrando que você está falando desse seu trabalho? É porque nós tínhamos um projeto de expansão nossa, criar novas unidades nossa. Só que veio a pandemia e ela limitou o nosso deslocamento geográfico. No começo não foi muito fácil, não, vocês sabem disso. E aí, além disso, nós começamos a repensar nossos valores. O que, que realmente importa para nós? O que, que realmente importa? Aí a gente fez uma análise. Cara, a nossa família vale mais. Porque para abrir uma outra unidade física nossa, ia ter que ter um deslocamento, ia ter que ficar longe de casa. E a gente começou a analisar, será que vale a pena isso? E aí veio uma outra ideia. Durante uma formação de coaching que eu participei, o coach virou e falou assim, doutor, por que você não ensina outros médicos a trabalhar dessa maneira? Aí eu, cara, isso foi 2015. Eu falei assim, cara, por que não, né? Eu vou pensar. E essa ideia ficou lá, guardada. Tinha até um projeto, que eu gosto muito de trabalhar com projeto, que ele estava parado ali. Aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, acho que esse é o momento. A gente, a gente vai crescer junto. A gente vai fazer outras pessoas aprenderem. E com isso, a gente cria uma rede de pessoas, colegas, que um vai direcionar para o outro e a gente vai ser uma rede. E quem sabe futuramente até um outro modelo de negócio. Então é isso que eu estou aqui. A gente tem uma visão de chegar em qualquer lugar do Brasil. Você vai ver que medicina do trabalho, você vai conseguir faturar 100 mil reais em qualquer lugar que você tiver aí. Ah, minha cidade tem 30 mil habitantes. Cara, você consegue. Ah, minha cidade tem 25 mil habitantes. Você consegue. Ah, minha cidade aqui, ela tem outra. Você vai conseguir. Então, eu falo para você que você vai conseguir. E quais são as oportunidades que você tem dentro da medicina do trabalho? Então, a medicina do trabalho, ela está relacionada com outras duas áreas, como eu falei. Então, basicamente, é um tripé que começa com a segurança do trabalho. Nós temos modelos, processos de como você vai conseguir trabalhar com segurança do trabalho. Então, qual que é a principal função da medicina, da segurança do trabalho? Ela tem a função de evitar um acidente. Então, ela os cuidados para que se evite um acidente de trabalho. Existe a higiene ocupacional, que é essa área que eu já falei para vocês, que trata de insalubridade, de periculosidade, de aposentadoria especial. Quantos colegas médicos não querem aposentar antes? Ah, eu quero ter aposentadoria especial. Você poder trabalhar com isso também. Além da medicina do trabalho, que dentro da medicina do trabalho você tem um leque de opções para você trabalhar. Você pode fazer consultoria para a empresa, você pode fazer perícia para a empresa e funcionário que está fazendo INSS, você pode trabalhar com a Justiça Federal, você trabalha no Justiça do Trabalho, você vai ver que é bacana. E aí você vai falar assim, mas doutor, mas por que que isso é bom? Sabe por que que é bom? Porque a medicina, a segurança do trabalho e a higiene ocupacional, eles são obrigatórios. Como assim? São determinados pela lei. Então, tem que fazer. Não é uma opção.
Ah, não quero fazer. Não existe isso. E quem lembra muito você disso, ou que lembra o empreendedor sobre isso, são os contadores. Ah, tem que mandar trabalho, ah, você tem que mandar isso aqui. Aí vem o problema, o médico fala assim, o profissional fala assim, mas para qual que eu indico? Ah, tudo a mesma coisa. E não é. Aí é que a gente vai mostrar, separando o joio do trigo. Vou mostrar a nossa marca. E é o porquê que a gente fatura 100 mil reais. Quando nós montamos a empresa, graças a Deus, hoje a gente é, e a gente quer ser uma referência para você também. E não sei se você sabe, os grandes, né, vocês vão aprender a trabalhar um pouco de venda, os grandes vendedores do nosso serviço são 3. Primeiro deles, justiça do trabalho. Você conhece alguém que já teve algum empresário, algum amigo da família que já recebeu um processo na justiça do trabalho que o funcionário foi lá? Pois é. Quando ele vai lá, depois ele vai atrás de alguém para consertar o que ele fez. É um vendedor. O outro vendedor excelente que nós temos são os fiscais do Ministério do Trabalho. Quando eles vão e passam a caneta, é uma correria de gente atrás de nós para auxiliarmos eles. E o mesmo vale para os fiscais do Ministério Público do Trabalho e também um quarto vendedor que nós temos aí, vigilância sanitária, porque ela também exige que as empresas tenham adequações às normas de segurança e saúde do trabalho. Tudo bem? Então, você vai conseguir trabalhar como médico, né, com a visão médica, prestando assistência para empresas, assessoria e consultoria. Você vai poder fazer, se você quiser, perícias junto à Justiça Federal, perícias junto ao INSS, perícias junto à Justiça do Trabalho. Você vai falar assim, doutor, mas eu não sou perito. Mas você é médico. E médico pode. Sabe o que está acontecendo hoje na Justiça do Trabalho? Não sei, talvez alguém de vocês saiba. Hoje existe uma enxurrada de profissionais não médicos querendo ser peritos. Né? Quantos fisioterapeutas estão se julgando aí doutores? Não tenho nada contra a profissão fisioterapia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perícia é ato médico, não fala que é ato de médico perito, é ato médico. Então, se um fisioterapeuta consegue fazer uma perícia de acordo com o que os juízes acham, imagina você que é médico, que sabe fazer uma anamnese, que sabe ver uma queixa principal, uma anamnese, uma história clínica, você consegue fechar uma hipótese diagnóstica, você sabe qual exame complementar pedir, você sabe qual é a conduta que deveria ter sido tomada, porque você não vai tratar, você vai fazer a perícia. Então, você vai conseguir, e nós temos os modelos de como você vai fazer isso. Então, isso vai ser algo muito tranquilo para você trabalhar. E, a partir de 2023, essa sua jornada aos 100 mil reais, ela vai ser uma jornada melhor, mais, digo assim, mais fácil. Como assim? É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou agora aqui. É porque a partir de janeiro de 2023, o bicho vai pegar. Como assim? Vai entrar em vigor, e já está em vigor, na verdade, um sistema do governo federal de controle de tudo que acontece numa empresa relacionado a trabalhador. É como se fosse uma plataforma e dentro dessa plataforma a empresa tem que informar tudo que ela faz referente à saúde do trabalhador. Vamos fazer um exemplo. Todo ano nós temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda, concorda comigo? Sim. Você pode declarar o que você quiser e pode sonegar o que você quiser, concorda comigo? Sim. Só que tem um problema. Quando vai lá para a Receita Federal, ela vai pegar aquelas informações que você passou e ela vai passar numa malha fina, num pente fino, e se você cair nessa malha, o que acontece? Se você não conseguir se defender, você vai pagar aquilo que era para você ter pago.
e nem precisou um fiscal ir lá ver as coisas que você... Por quê? Porque hoje tudo está eletrônico. Com o E-Social, isso também vai acontecer. Como assim, doutor? Uma empresa ela tem que fazer um exame admissional de um funcionário para ir trabalhar lá. Até o empregado doméstico tem que fazer, né? A secretária do lar tem que fazer. Mas quando fizer, ela está registrada e vai ser enviado para o governo. Olha, o doutor João contratou uma secretária aqui, a dona Francisca. E aí, ele assinou a carteira dela. O que tem que ter? O exame da admissão dela, se ela tinha que fazer algum exame complementar para ver se ela não tinha algum problema. Aí vai verificar o que mais? Todo mês tem que verificar se o salário dela está sendo pago. O E-Social vai conseguir ver isso aí. Se o FGTS dela está sendo pago. Se o INSS dela estiver sendo pago. Quem mais que vai ter acesso? Então, o E-Social ele pega uma plataforma e ele dá essas informações para os órgãos fiscalizadores. Então, não vai mais precisar ter fiscal indo na porta da tua empresa. Ah, mas ainda vai existir fiscal? Vai. Mas como é que ele vai agir agora? Quando a empresa não fizer ou der uma informação errada e essa informação chega nesse sistema, isso é emitido um alerta lá nos órgãos fiscalizadores. E as multas são geradas eletronicamente. Como é que é? Sim, as multas são geradas eletronicamente. Como? Não vai precisar ter fiscal. Ah, doutor, pois é, mas eu moro aqui na cidade, aqui no interior do Amazonas, eu trabalho aqui, moro aqui no interior do Rondônia, lá no interior do Acre, eu trabalho lá no interior da Paraíba, lá no interior do Pará, do Amapá. Pois é, não vai precisar ter fiscal. Vai ser fiscal eletrônico. Então, onde tiver um empregado, seja público, com um sistema de contratação seletista, ou só privado, vai ter que fazer. Então, nós vamos ter um excelente vendedor. Vai ser enorme. E o que acontece hoje no mercado? O que acontece? Um outro problema sério. Você já deve falar assim, doutor, mas eu conheço umas empresas aqui de segurança do trabalho. Vai procurar para saber como é que eles trabalham? A maioria delas não são empresas de médicos. Ou é de trabalho, engenheiro. E onde é que entra o médico? Na boa parte delas. Eles assinam os documentos e por um preço desse tamanho. Por R$500 numa assinatura dele. Só que ele não tem noção da responsabilidade que é. E o que o E-Social tem a ver com isso? Tudo. Porque você vai aprender durante o curso que, numa parte administrativa, o que você precisa ter legalmente para poder prestar esse serviço. Então, uma empresa ela tem duas maneiras de trabalhar com a medicina do trabalho. Ou ela tem um médico do trabalho na folha de pagamento dela, algumas empresas são obrigadas a ter esse, dependendo do número de funcionários e qual a atividade que ela exerce, ela tem que ter um médico de trabalho lá dentro. Aí, qual que é a relação desse médico de trabalho? A carteira assinada. Se ele tem carteira assinada, ele tem que recolher o FGTS, tem que recolher o INSS. A Receita vai ficar de olho no imposto de renda dele. E lá vai 27,5% da declaração de imposto de renda que ele vai tirar. Agora, da maneira que eles trabalham hoje, assina os R$500, pega o dinheiro limpo. Só que não vai mais aceitar, porque na hora que esse sistema, que você vai registrar um exame admissional, um de demissão, eles exigem lá qual é o CRM do médico. E aí ele vai cruzar o teu CRM com o teu CPF e vai saber toda a tua capivara. Cara, vai ser excelente. Por quê? Porque quem estiver trabalhando num modelo igual ao nosso, ele vai estar adequado. E ele estando adequado, ele não vai correr esse risco. Aí as empresas que forem autuadas, os médicos que tiverem problema, vão sair correndo. E você vai ser a pessoa que está trabalhando também. Ah, doutor, mas eu não sou médico de trabalho, eu não vou ficar registrado na empresa. Tudo bem, mas se você for médico de trabalho, pensa nisso, que isso vai ser um baita negócio para você. Ah, mas eu não sou. Você pode trabalhar através da prestação de serviços de medicina do trabalho,
que eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer chegar aos 100 mil reais com isso daí. Vocês vão ver que vai ter muitas possibilidades para você fazer os 100 mil reais. E aí, qual que é essa relação que você vai ter que ter com a empresa? Vai ser uma relação comercial, contratual. E toda vez que existe uma relação contratual, para você receber uma ordem de pagamento, você tem que fazer o quê? Emitir uma nota fiscal. E quando você emite uma nota fiscal, existe a retenção de quem está emitindo e quem está pagando. E essa informação vai lá dentro do E-Social. E aí o governo federal vai ficar de olho, opa, o cara prestou um serviço aqui e não assinou a nota aqui, não emitiu a nota. Opa, vai multar. Você fala, doutor, mas isso não é bom. Claro que é bom. Se você vendia por 500 e uma coisa que não tem legalidade, você pode fazer algo para você e cobrar 1.000. Vai pagar um imposto, você vai cobrar 1.000. E você vai estar na frente dos outros. Então, isso é muito importante vocês saberem. Entendeu? Como é que... O senhor falou, o nosso modelo, o seu modelo, como é que funciona? Nosso pilar, né? Nós temos 4 pilares básicos de trabalho. E você vai pegar facilmente isso aí. Nós temos o pilar da gestão administrativa, que é importante a gente ter essa visão, que a faculdade não nos dá. A gestão de pessoas, que também não nos dá. Uma gestão comercial. Sim, cara, não é pecado vender, não. Medicina não é filantropia. Para mim, a medicina ela é um meio, ela não é um fim. Muita gente acha que nós, médicos, temos que trabalhar de graça. Faz um teste, manda lá uma pessoa trocar uma lâmpada na tua casa. Vai cobrar lá R$60. Aí essa mesma pessoa, doutor, aproveitando aqui que eu tenho um exame para ver aqui, veja o exame para mim. Sim, R$250 para ver. Não, doutor, mas é só para olhar. Pois é, foi só para trocar a lâmpada. Não, doutor, porque eles acham que o nosso conhecimento não vale nada. Você sabe disso, você já deve ter passado por isso. Então, e uma gestão médico-ocupacional. Mesmo não sendo médico de trabalho, vocês vão conseguir trabalhar com isso. E, se você já for médico de trabalho, ao invés de você ir lá se especializar, fazer uma coisa, você já vai ter um modelo de negócio pronto que você vai conseguir trabalhar. E vai conseguir exponenciar isso que você está ganhando hoje. Então, hoje, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês? Você tem 2 opções, 3 no máximo. Você pode ficar onde você está hoje, excesso de carga horária, plantão final de semana, à noite, não tem tempo para a família, sendo humilhado lá numa UPA, num PSF, num hospital, uma baixa remuneração, sem o devido reconhecimento profissional, deteriorando a tua saúde, ficando estressado. Eu vou contar um caso. Chegou uma vez aqui um colega para fazer exame para dar aula numa faculdade de medicina que tem aqui, cliente nosso, e esse funcionário, esse professor que veio aqui, um colega médico. E aí ele olhou aqui a clínica tal, ele falou assim, nossa, que lugar bacana tal. Daí ele falou assim, você trabalha há quanto tempo aqui? Eu falei, já tem um tempo. E você ganha quanto aqui? Eu falei, depende. Falei, como assim? Não, porque eu sou proprietário. Se tem mês que a gente fatura mais, a gente ganha mais. Se tem mês que a gente fatura menos, a gente ganha menos. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas para você é fácil, você é jovem, né? Começar agora. Quando eu olhei no exame dele, lá, a data, eu era mais velho que ele. Ele estava com uma feição já de quase 60 anos de idade. Aí, esse colega, ele teve uma crise existencial aqui na minha frente. Ele começou a chorar, ele começou a passar mal, tive que pedir uma água para ele acalmar ele. E ele, sem falar nada, começou a chorar e tal. Aí, quando ele se acalmou, falou, cara, da minha vida, olha como é que eu estou fisicamente, olha como é que está você. Aí eu falei assim, doutor, mas você ganha muito dinheiro que eu. Ele falou assim, que dinheiro que vai pagar isso que eu fiz comigo? Eu falei, doutor, isso aí eu não, realmente é complicado. Então, você também pode estar indo por esse mesmo caminho, entrando num labirinto. Então, você tem essa opção. Fala, doutor, eu vou ficar onde eu estou, não quero mexer com isso tal. Ou você pode pegar tudo que eu falei para você aqui, procurar na internet, as informações estão aí na internet, é fácil você saber. Você pode seguir seu próprio caminho, buscar suas especializações e começar.
Só que a água não vai estar limpa mais. A água não vai estar mais limpa. Essa é a verdade. A água não vai estar mais limpa. Então, ou o que você pode fazer? Agir com sabedoria. Isso é uma grande diferença. Nós criamos a nossa empresa. O nome da nossa empresa, ela tem sabedoria no nome dela. Porque a gente quer ser algo que os nossos colegas médicos, que já muitos não estão entre nós, os que já estão de idade bem avançada, pelo menos eu sou de uma época, quando era criança, que eu lembro que tinha um médico lá na minha cidade, que ele era muito respeitado, e ele era o médico da família, ele cuidava de todo mundo. Hoje, com quantidade de especializações, claro que tem que ter especialização, não estou dizendo que não tem, claro que tem que ter, é muito importante. Mas hoje a mão é de um médico, o olho é do outro, a garganta é do outro, e o salário cada vez menor. E um médico político falou que nós somos igual sal, branco, barato e encontra em qualquer lugar. Que foi assim: quando eu morrer, como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Analisa isso. Então, não são os 100 mil reais que importam. O dinheiro, ele ajuda muito, mas isso, como que você quer ser lembrado? Eu, no meu caso, junto com a minha esposa, eu falei isso para ela, eu falei: você quer ser lembrado, sabe como? O dia que eu já não estiver aqui, poxa, cadê aquele doutor que ensinou eu, que sou dono da empresa, a resolver meus problemas aqui? Oh, cadê aquele doutor que vai resolver isso? Então, o que o médico era para uma família hoje, você pode ser para as empresas da sua cidade. Aquela referência, fala: pô, se eu estou com um problema aqui, um funcionário que fica dando atestado médico, um funcionário que não quer trabalhar, que está doente, que não sei o quê, você pode ser esse cara. E ele fala assim, passa a ser respeitado, você começa a virar autoridade no assunto. Então, e eu convido você para seguir junto. Eu estou te fazendo um convite para você seguir junto, para você ver que é possível a gente crescer junto. E o que eu posso entregar para você nessa aula é isso, né? E o que eu vou te oferecer? O que você vai receber nesse treinamento que eu vou ministrar para você? Você vai ir aprender a criar uma empresa de medicina do trabalho do absoluto zero e faturar 100 mil reais ou até mais, depende da tua maneira de crescimento. Você não vai trabalhar mais em plantão, você não vai trabalhar final de semana, vai conseguir, acredite, trabalhar 2 horas por dia só atendendo. E se você quiser, depois de um tempo, nem atender, você atende mais. Ah, doutor, eu quero montar a empresa hoje, não quero atender, quero colocar um outro colega. Dá para fazer. E você vai ter tempo para você cuidar da sua saúde, cuidar da tua vida, pensar em novos negócios, quem sabe, e tempo para tua família, coisa que isso daí não tem preço. Então, durante esse treinamento que eu quero oferecer para vocês, que nós queremos oferecer para vocês, como que você vai receber? Nós vamos fazer 2 encontros online, né, 2 vezes na semana, às terças e quintas, às 20 horas, durante 30 dias. Cara, muito curto. E você vai ver, cara, com 30 dias, logo em seguida eu já vou fazer 100 mil? Não. Mas você vai pegar o caminho de como você vai chegar lá. Você vai ver que vai ser possível você fazer isso. E você vai ter um treinamento em 4 módulos. Primeiro módulo, vai aprender isso. Vai aprender no segundo módulo a administração do negócio. Como é que você vai fazer um controle financeiro, como é que você vai fazer um controle tributário, como é que você vai fazer um controle de cobrança, um controle, você vai aprender tudo isso daí. E no terceiro módulo, você vai aprender sobre as operações, como que você consegue atuar dentro daquela área de segurança do trabalho, de higiene ocupacional, treinamentos, você vai conseguir treinar algumas pessoas, você vai ver que vai ser legal. E o quarto módulo é comunicação e marketing, porque você vai ter que chegar até o teu cliente. Né? Você vai ter que chegar até o teu cliente. Então, quando que a gente vai iniciar? Nós vamos iniciar dia 13/10, a próxima quinta-feira, às 20 horas. Né? Passando essa quinta, daqui 2 quinta-feiras.
Então, às 20 horas, horário de Brasília, né? A gente tem o nosso primeiro encontro. Além disso, né, você vai ter um bônus, bacana, vai ter um bônus, você vai falar, sabe por quê? Talvez você vai precisar comprar alguns equipamentos para sua clínica. Ah, meu Deus, vou ter que gastar. Não, fica tranquilo, cara. A gente vai dar o caminho para você começar bem tranquilo. Eu ouvi uma frase uma vez que foi, eu gosto de contar as histórias, né? Que eu vi uma vez que quem nasce grande, meu, é filho de elefante. A gente começa pequeno mesmo, e aí a gente vai te dando passo a passo como é que você vai crescer. Ai, doutor, tem exame que tem que fazer laudo. Fica tranquilo, vou te mostrar como fazer isso. Graças a Deus, um cardiologista, colega, muito renado aqui na minha cidade, ele me deu uma excelente dica. Ele cobrava para fazer um laudo para nós. Aí, de repente, ele falou, vou cobrar 5 vezes isso porque eu preciso valorizar a minha profissão. Aí eu achei uma maneira de cobrar, de fazer por 5 vezes mais barato do que ele fazia. Aí eu falei para ele, tá aqui a valorização do médico. Cada vez mais a medicina tem que ser um negócio. Não adianta a gente achar ruim, ou a gente se adapta ou a gente está fora. Olha o que aconteceu com os taxistas e os Uberes. O iFood. Não adianta, cara. Medicina vai ter cada vez mais difícil trabalhar com salário. Ah, mas eu vou brigar, vou fazer greve. Não vai resolver. Começa a agir dono do teu negócio. E você também vai ter um bônus, uma aula de qual o perfil de funcionário que você vai ter. Ai, doutor, me assustei, vou ter um monte de funcionário. Não, você precisa de uma no começo. E nem precisa ser full time. A gente vai treinar você. Aí você deve estar pensando, doutor, quanto que custa isso aí? Posso falar um negócio? Não custa nada. Ué, doutor, é de graça? Não. Sabe por quê? Porque custo é aquilo que não traz resultado. O que você vai fazer é o investimento. Mas vamos analisar. Ah, doutor, eu gostei muito do que você falou, eu acho que não vou fazer isso aqui. Quanto que você acha que vai valer um curso desse? Imagina, vamos supor que para você chegar onde nós chegamos hoje, o que você teria que fazer, que eu já falei aqui? Você teria que fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho, uma pós-graduação em perícias médicas, uma especialização em higiene ocupacional e ergonomia, que é uma outra área que você consegue atuar também. Teria que fazer algo, um MBA de gestão empresarial, uma formação de recursos humanos, um coaching. Tá. Quanto que você acha que custa desse? Hoje, uma pós em medicina do trabalho, ela está em torno de 30 mil reais, uma de perícia médica, 30 mil reais, uma de higiene ocupacional, 12 mil reais, você pode entrar lá no site da USP, uma de ergonomia, ela saiu umas fraquinhas, 3.500, tem até 10 mil reais. O MBA em gestão empresarial, entra na FGV, no mínimo 30 mil reais. Formação em recursos humanos, 12 mil reais. Coaching, 10 mil reais. Nossa, quanto que deu aí a conta? Dá mais de 200 mil. 200 mil. Só que tem um detalhe, isso é só as mensalidades. E a alimentação, e o hotel, e o transporte que você tem que fazer, e o plantão que você tem que pagar para alguém fazer, igual eu tive que fazer no começo. No começo tinha que pagar o plantão. E fora que não é só o dinheiro, é o tempo que você vai ficar para fazer isso. Cara, no mínimo, colega, no mínimo você vai gastar, começar a trabalhar. Só que tem um detalhe, você não vai ter uma visão da gestão que nós temos. E aí, quando você for para o mercado, vai acontecer igual boa parte dos colegas fazem. Ah, não nasci para isso. Ah, já tem muita gente no mercado. Ah, é o tal da pessoa que reclama. Por quê? Porque ela não teve uma gestão. Tudo que nós vamos passar para vocês, tudo que a gente vai ensinar para vocês, é o que você deve saber no dia a dia. Para você começar já a faturar. Então, não é só o dinheiro, o tempo que você está levando para isso aí. Então, nós poderíamos cobrar muito bem, por um curso desse, 10% do valor do mínimo que a gente investiu todo esse tempo. Isso só em formação, fora as outras coisas que a gente fez aqui, as formações aleatórias que a gente fez aqui. Poderia muito bem cobrar 20 mil reais para você ter um retorno de 100 mil. 20 mil reais, cara, dá menos que... Você daí dá menos. Ah, mas aí teve um problema. A minha esposa falou assim, não, para a primeira turma, né, que você é a primeira turma, a gente vai fazer um preço especial aí. Eu falei, vamos fazer 10 mil então. 50% de desconto. Ela falou, ficou bom. Daí ela falou assim, vamos fazer o seguinte,
essa turma que está começando agora, única e exclusivamente para ela, não sei se vai ter outra turma, e não sei se vai ser esse mesmo preço. Para essa turma, eu vou fazer, né, conversando com ela, com a autorização dela, nós vamos oferecer por apenas R$ 4.999, ou 12 vezes R$ 499,99. Ridículo, perto daquilo que você vai receber. Isso aqui você paga com 4 plantões. Isso vai ser um pequeno fazer de curto espaço de tempo, um grande benefício de longo prazo. Repito, esse é um pequeno sacrifício de curto prazo por um grande benefício do longo prazo. Imagina você não tendo que trabalhar final de semana. Imagina você não precisar dar plantão. Imagina você não ter que passar por uma residência se você não quiser. Imagina você ter um reconhecimento profissional. Imagina você almoçando com teus filhos. Imagina você tendo tempo para ir para o cinema com tua esposa, com teu marido. Imagina você faturar os 100 mil e poder faturar muito mais. Posso ser sincero? Você merece. Você merece isso daí. Esse é um merecimento seu, ter tudo isso. E ainda vai ter alguma garantia que eu vou te passar. Durante 15 dias, se você falar assim, não aprendi nada, não gostei desse curso, é só mandar um e-mail que você vai ter seu dinheiro de volta. É só mandar um e-mail que você vai ter seu dinheiro de volta. Sem letrinha, sem frescura, sem nada. Não vou questionar nada. Esse dinheiro vai voltar para você. E ainda, se passou os 15 dias e você fala assim, doutor, eu não gostei, aí eu vou te dar umas oportunidades para você ainda assim ver se consegue. Durante 30 dias, caso você, 90 dias, caso você tenha assistido todas as aulas, feito todas as tarefas que eu vou passar, pesquisado tudo que a gente passou, resumido a aula, você vai ter mais 3 meses com um plano de ação para você vai receber, para você trabalhar, e você vai poder, durante 3 meses, ver se você, 3 meses, tal, olha, eu vou analisar aqui. Aí, doutor, não consegui nem fazer um credenciamento. O que você falou que dá para fazer um credenciamento? Aí você vai ter uma consultoria individual comigo, tete a tete aqui no Zoom, conversando. E aí a gente vai fazer um plano estratégico. Doutora, doutor, como é que vocês vão fazer para atingir esses 100 mil reais? E se mesmo assim, depois de 6 meses, se vocês não conseguirem atingir o mínimo necessário, que é ter participado de todo, tirar as dúvidas pelo WhatsApp, porque você vai ter o meu WhatsApp, não vai ser da empresa, você vai ter o meu. Essa é uma das coisas que eu mais prezo. Na frente da nossa clínica, é o meu telefone que está lá. O que colega médico você deixa o telefone lá? É o meu telefone que está lá. E vai ter uma condição, que é o resultado. Vai fazer um credenciamento, que eu vou explicar o que é esse credenciamento, para você começar a trabalhar. Ou ter feito uma parceria, igual eu fiz lá com o médico do trabalho. Ou, quem sabe, vou falar durante o curso, quem sabe uma outra parceria conosco mesmo. Certo? Então, se depois de tudo isso, você não conseguir iniciar esse trabalho, você vai receber o seu dinheiro de volta e mais R$ 500 do meu bolso. Segurança total para você com o seu dinheiro. Como é que é? Se você, durante 15 dias, sem justificativa nenhuma, quiser o dinheiro de volta, você vai ter. Interessante. Mas, doutor, passou um tempo e eu não estou progredindo. A gente vai, durante 3 meses, eu te dar um prazo. Doutor, 3 meses eu não consegui nada. Aí você vai ter uma consultoria comigo. A gente vai trabalhar mais 3 meses.
Se depois desses 3 meses você também não conseguir, aí você vai ter o seu dinheiro de volta, mais R$ 500 do meu bolso. Como eu falei antes, você merece. Você merece. Inscreva-se. Eu vou botar o link aqui agora e você vai se inscrever nesse curso. E você vai ver o retorno que você vai ter para a sua vida. Agora, como você deixar essa oportunidade passar? O cavalo não passa selado toda vez, não. Seria... Como seria? Poxa, podia ter aproveitado aquela oportunidade. Quantas oportunidades, às vezes, você não deixou de passar? Deixou passar. Então, é o que eu digo. Imagina você faturando 100 mil. Tendo em casa mais tempo com a família, tendo mais tempo para você, tendo reconhecimento. Vai lá e inscreva-se agora. E eu vou deixar um momento aqui para vocês postarem as dúvidas aqui no chat. Ok? Vou colocar o link no pagamento para vocês da compra. Só um instante. Então, pessoal, nos vemos. Vão lá agora, compra, aproveita essa oportunidade. Ela vai ser limitada, né? Não sei se eu vou conseguir atender muitas pessoas, mas eu sei que você merece e você vai estar nesse evento. Tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro. Te vejo lá.